de longe, mas tipo, Obrigado. by far, Uma pessoa tenta. porque sinto que estamos muito assexuados, Querem amiga. uma peruca? Não, mas são cenas bem profissionais, não Não, são? mas é tranquilo, se quiserem eu consigo meter uma. Querem? Eu já tenho uma peruca natural. Mas é... Ok, vamos tentar para ver, não é? Isto é muito bom o que está a acontecer aqui. É diferente. Apostar num podcast mais dinâmico. Acho que este sítio merece. Vais ficar super sexy. Vocês não sabem o que é que está a acontecer, mas já vão ver. Por isso mantenham-se. Mantenham-se connosco. Está aqui a ver toda uma pré-produção. Aqui no podcast Masturbador Virtual. Isto é um episódio muito especial, gente. Portanto, o Filipe está a preparar-se para o podcast. Vão vê-lo como nunca o viram até hoje. Mas é um momento que todos esperamos. E todas. E todos. Oh, meu Deus. Parece que estou a fazer relato de bola. Exato. Só que em vez de ter um relato de futebol, é um relato de pré-produção. Aqui, podcast Estás Lindo. Neste caso, linda. Não, pode ser lindo não mesmo. Muito bom. Tá. Tu não tens noção. Mas mete assim para a frente. E olha, o Sérgio tem um fetiche com... Yeah. Vais completamente. Ele vai dar cabo de ti. Sim, fique. Está a acontecer. O que é que está a acontecer, amigos? Portanto, o nosso querido Zacarias está... achas que dá match? Fica-me bem. É a primeira vez que ela está a dar um elogio. Tenta apostar no vermelho. E então, o Zacarias está a fornecer perucas para nós aqui. E é isso. Vamos ver a Mónica. Ih, Mónica, estás bué exótica. Ei, estás bué mística. Fica-te bué bem. Ei, ficas bué mística mesmo. Ficas tipo Dominatrix. Estás bué Dominatrix, amiga? Eu sempre com esta peruca por acaso sinto assim... Qualquer uma das duas, acho que é extremamente... Tchau! BDSM style. Completamente. Dessa cor. Assim. Yeah. Eu Só que também, isso é mas é preciso bué bué, difícil. yeah. Já tentei bué vezes e fica sempre aquele Preciso meio fazer amarelado. exploração e aquelas coisas todas. Yeah, fogo. E sinto-me bué ué na conversa. Sinto que te perdi completamente. Porque eu não pesco nada de cabelos e cenas. Nota-se pelo teu cabelo. Mas agora está melhor. Assim, agora de facto... Eu não consigo me ver muito bem ali para aquele mini quadradinho, mas... Sim, vamos ter que tirar uma foto. Não é que isto parece tipo a nova versão da Pequena Sereia. Temos aqui a Úrsula e a Ariel. Espera. Sim. Ariel ganhou barba, pelo 90. 2023. 2023, who cares? Mas continua a ser... Que o boi é jovem. Continua a ser, no fundo, pequena... Qual é a sexualidade das sereias? Não tem, pois não. Será que existe a fêmea e o macho no mundo das sereias? Acho que não. Não. Elas reproduzem-se Não, domesticamente. na mitologia só sereias. Pois sim, é. Que era para satisfazer os homens. Porque eram os homens Que que iam injusto. para o mar. E não há homens sereios. Capaz que tenho ouvido. Não, hoje em dia acho já há. que- Eu sigo por acaso duas pessoas no Instagram que fazem tipo. Estás a ver aqueles tanques bué grandes em que o pessoal mergulha e faz de sereia. Tens agora vários homens que fazem de sereio. Vá. Mas não é assim uma coisa muito comum. Sim, não é algo que na história se tenha Não, ouvido não. falar ou que criassem até personagens nesse Sim. sentido. A mitologia Yeah. vira-se sempre para as mulheres nesses pontos de Pois é. sedução e quem é que dá a volta aos homens são sempre as mulheres. Pois, é muito aquela cena, imagina. O Deus ali todo poderoso, tem bué de filhos, com bué... Com quem quer e bem com, bem, entende. com quem quer, porque o próprio Hércules é fruto de um one night stand Sim, que Zeus Zeus te tem. diz. É tipo, Olha, olha, vou vamos aqui. ali abaixo ver o que é que aparece. Um filho. É.
E este Giro. por acaso veio com força. Sim, O sim. Hercules. O Hercules é muito forte. É muito forte. Portanto, o One Night Stand dá filhos fortes. É essa a conclusão. Lição. Espera, agora a sério. Será que... Condiciona. Imagina, o One Night Stand é fruto de uma cena muito mais intensa de adrenalina sexual do que... E então nasce filhos boeda... Tipo... Isso era um bom caso de estudo. Isso temos de estudar esta merda. Tipo, de um fundo da União Europeia. Para fazer um estudo sobre The One Night Stand. Não, mas agora falando a sério, minha experiência pessoal. The One Night Stand. Não, fui fruto de uma. Não, estamos só a brincar. O que é que acontece? Ficou tenso. O que é que acontece? Não, eu não consigo reproduzir a intensidade de uma cena sexual de um one night stand na minha relação, por exemplo. Percebo. Já não, agora o que existe já nunca vai ser como as primeiras vezes. Flui da mesma maneira, como é óbvio. Já estás com aquela pessoa todos os dias, não é? Mas eu acho que é isso, por exemplo, eu sinto bem isso e de repente tenho necessidade de meter, por exemplo, roleplay na cena, quase aquela coisa Claro. do vamos fingir que estamos a começar tipo do início e por aí consegues ir buscar um pedacinho disso, mas não é nunca a mesma coisa. Isso, Não. Yeah. E acho que mesmo que tenhas uma ótima comunicação com o teu parceiro ou parceira, acho que a cena do one night stand, aquela ideia do eu nunca mais vou ver esta pessoa outra vez e não tenho de... Não tens de fazer aquelas papinhas todas de é chegar, fazer o que tens a fazer, as duas pessoas querem o mesmo e adeus, boa noite e está feito. Que é uma coisa muito mais animalesca e por Pois isso é que o é. pessoal também se solta mais, porque é tipo, caguei, não vou voltar a ver esta pessoa. Pois é. E eu sinto isso. E o que é que acontece? Perdi-me. E eu ia dizer uma cena, mas eu fiquei tão focado, nem estava à espera. Não passei desculpa, não estava à espera que tu do nada. Desculpa. Então, tu às vezes tens déficit de atenção? Não, eu tenho ADHD grave. Mas, eu ia dizer uma cena sobre isso. O roleplay tem de ser, é uma cena que tem de ser, tem de haver terapia de casal, gratuito, fundo europeu, fundo comunitário europeu, os casais têm de começar a fazer roleplay. Estou-me a cagar, isso é weird. O início é weird, mas a seguir... Mas é aquela coisa, estás só com a pessoa tipo, naquele contexto. Acho que é tipo, ninguém vos está a ver que se lixe, tipo, aproveitem. E quando já estás tão à vontade com a pessoa e Sim. tudo, quer dizer, não há nada que vais fazer que ela já não tenha achado ridículo Sim, antes. sim, portanto, é isso, tipo, já está feito. Já pronto. está, o pessoal já... Eu Já vou abrir, pegou eu à vou frente confessar do- aqui o meu roleplay favorito, que é o da secretária, submissa. Eu tenho um mini estúdio em casa e está a minha parceira, pronto, vestida, arregou, mas vestida só falta a peruca. Está ali a mini Podes levar uma se saia, quiseres. olha, Tenho ali uma preta. tem de Sim. ser uma alternativa, tem de ser loiro ou Ok. vermelho, porque ela já tem cabelo preto. Foi bem. E então o que é que acontece? Sim, e é isso, eu chego lá, O que é vestida a rigor? não é a rigor, é tipo Aquela a sainha blusa apertada, assim, apertadinha, a saia blusa com branca, blazerzinho, e apertar bem nos óculos, sítios, exato. sim. Cabelo apanhado em cima. Muito. Com lápis. Uhum. Sim. E é o típico de o meu relatório semanal não está pronto, pois não? Perdão. Perdão, senhor, é que não. Agora vais. É muito mau. Mal quando nós conhecemos as pessoas, porque agora eu não consigo ter essa visão de vocês na minha cabeça. Fazes de conta. Tu também tens uma memória de merda, vais-te esquecer. Isso é ótimo, adorava. Não... Tu és como eu então? E tenho uma memória muito fotográfica. Foda-se como eu. Portanto, é tipo, este momento fica gravado como imagem. Horrível. É péssimo. É péssimo. Eu daqui a um mês já estou a ver isto pixelado. Ai. Adorava. Mas espera, tipo, bates com a cabeça um dia, quando eras pequenininho, e tipo, isso criou-se um. É assim, a nível terapêutico, a psicóloga diz tem a ver com stress, excesso de... Quando tu vives a vida sobre sempre muito constante stress, tu não consegues... Porque na verdade tu nunca estás no momento, então é impossível tu captares uma coisa que tu não estás. Tu não tens espaço, estás sempre sobre. Absorver aquilo, o que é que está a acontecer, estou à tua volta, então num instante, sei lá, já está bué distante, de repente já está a anos-luz. Ela necessita de um. Sabe o que é que era fixe para ti? Era o teu parceiro ou os teus amigos terem um controle remoto que dizia parar. De existir. E tu paravas de existir, só te preocupavas com respirar. Era Isso era engraçado. bué fixe. Era muito fixe. As pessoas têm tipo ansiedade e boé, tipo overthinking e caraças.
Há drogas que fazem efeitos Sim. semelhantes. Mas há efeitos secundários. Claro. Pronto, ok. Sim, se tomarmos aqui agora dos Xanaxes. Xanax. Xanax. É uma nova medicação. Xanax. Sou muito mal com o nome de medicamentos. É o genérico. Sim, É a versão barata. versão chinesa. Imagina, um Xanax. Tu ficas completamente... ou não? Efeito oposto em mim. Ficas Fico acelerada. yeah. Ai. Tu combates a cena. Ela, estás a ver? Ok. Ela sente a Não cena e depois já deixa- começa... Não, o que é que Não está a passar? posso. Não posso ser. Alguém dominar o meu efeito emocional. Não. Mas isto está a ficar boa, é saúde mental esta conversa. Sim, vá, cagamos para a saúde. Hoje em dia, nesta conversa, ninguém tem problemas de saúde mental. Não, hoje. nada. Sim, tem que tapar cicatrizes. Eu acho que era fixe explicarmos onde é que nós estamos. Sim, claro. Nós estamos no... Para a câmara, assim, super bonito. Sim, claro. Nós estamos no centro LGBT da Madeira, que é na Rua Latino Coelho. É abaixo do Liceu, basicamente. Naquele sítio onde tinha o beco extremamente famoso. Nós aqui damos apoio, está cá a Rede Execo e a Opus Gay Madeira, e nós damos apoio à comunidade LGBT e não só. Estamos aqui quase todos os dias. Quando não estamos cá, estamos a fazer trabalho na rua. Portanto, se quiserem visitar-nos, nós temos as portas abertas. E é Muito basicamente bom. isso. Extremamente importante o que fazem E aqui. o espaço está bonito. Como podem ver, comparado com os últimos episódios, é de longe o cenário mais acolhedor e engraçado que nós temos. E confortável. Sim, Tá. sim. Comparando com as minhas cadeiras de casa. Acho que é mesmo, e isso nós temos boas jovens que vêm cá também, e a cena de ser um sítio mesmo confortável, que dá para estás aqui tipo, no chill, a conversar, tipo, nas calmas, gosto bastante. Vocês têm muitas visitas ao longo do dia? Depende, é uma coisa, se te falar dos nossos números parecem números irrisórios, mas por exemplo desde o início do ano a Opus Gay, que tem estado mais aqui presente, já receberam 7 pessoas. E uma delas foi uma família com o jovem que estava numa situação que não sabia bem o que fazer e veio com os pais. 7 pessoas parecem pouco, mas 7 pessoas aqui na Madeira a terem a coragem de vir bater à porta num sítio público é de muito. louvar. Exato. E estamos cada vez mais a perceber que mesmo as atividades que vamos desenvolvendo, estamos a ter cada vez mais pessoas, mas lá está, é passinho a passinho. Até porque o espaço é bastante recente, portanto Sim, isso sim, é sim. muito bom. Nós inauguramos em setembro do ano passado, Pois. 6 de setembro, portanto, Yeah. é aos poucos, a É coisa isso, vai-se passinho a fazendo. passinho. Sim. Fixe. Que este podcast vai ajudar. Espero que sim. Vai ajudar, por E é, mesmo, é ser um sítio onde a pessoa pode vir mesmo, por exemplo, para estudar, Uhum. para tipo, estar só, às vezes falar. Já tivemos aqui, tipo, de repente estamos a jogar jogos aqui à meia da tarde, porque simplesmente a coisa vai-se proporcionando. Uhum. Portanto, a ideia é mesmo ser um espaço para a comunidade, não só para a comunidade, obviamente, mas de Sim, portas mas- abertas Uhum. para... Sim, é engraçado e interessante porque, vamos ser sinceros, as pessoas que infelizmente, não infelizmente, mas as pessoas que felizmente têm uma orientação sexual diferente ou não só orientação sexual, mas identificação, como não sei o nome em específico, identidade de género, que seja diferente, infelizmente sentem-se outsiders, Sim, não é? completamente. E eu tenho muita gente que me pergunta como sabe que trabalho aqui, que mas há assim tanta gente, por exemplo, trans aqui na Madeira. E eu próprio, antes de começar, e nisso o centro tem ajudado muito, a quantidade de jovens trans que nos têm procurado. E são jovens que estão, obviamente, não é uma situação fácil, principalmente aqui na Madeira, e perceber que cada vez mais esses jovens, mesmo assim, têm coragem de vir para a rua e de estar a viver a sua verdade, é bastante bom, mas é difícil também, sou sincero. Por acaso isso é engraçado porque acho que realmente é difícil ter uma perspectiva, porque lá está, uma pessoa chega a Lisboa ou ao Porto e vê uma variedade. Sim. Estás aqui na Madeira, parece que é toda a gente igual, tudo ali muito direitinho, tudo muito certinho, toda a gente muito escondida. E então acho que é engraçado depois quem está dentro perceber que, ok, existe de facto Sim. diversidade. Não, existe Não está, bastante. as pessoas se calhar não estão. Achas que ainda há, como é óbvio, não é? Já estou a fazer aquela pergunta estúpida. Há discriminação na Madeira? E eu acho que vem muito de um sítio de mesmo de falta de informação e de contacto com essa, como estás a dizer, diversidade. E digo isto, por exemplo, eu vivi em Guimarães 8 anos quase e voltei com a pandemia. E quando voltei na altura da marcha do Black Lives Matter, que foi cancelada, eu decidi ir para a rua com um vestido que dizia "As minorias importam" em drag um sábado de manhã, com um cartaz que dizia "A Madeira não é o paraíso que vocês dizem ser". E atravessei o Funchal todo assim, calado, não respondi a ninguém e ouvi de tudo, como é óbvio, ouvi imensos comentários e tive um senhor que me veio perguntar "Mas o que é que você pretende com isto?" E eu expliquei, quero simplesmente falar sobre este assunto. E tive uma senhora que se virou para mim e disse "tem toda a razão, menina,
Quer dizer, não sei, não me interessa, mas também o que está a dizer é que está certo. E aquele comentário, isto foi na Fernando Ornelas, um sábado de manhã, de uma senhora que devia ter os seus 40, 50 anos, foi tão sincero, e é isso, ela não sabia o que é que estava a ver, não sabia se era homem, se era mulher, se o que era, mas desse ao respeito de, ok, Pois. ou é isto, ou é isto, mesmo que não seja nada disto. E acho que é um pedacinho por aí, sinto, por exemplo, o facto de eu ser drag e cada vez mais ter trabalhado, o meu público é maioritariamente heterossexual. E é uma coisa que me interessa bastante, porque de repente é aquele público que toda a gente acha, ai não, as drags só trabalham para as bichas, para a comunidade. Eu tipo, não, maioritariamente todos os espetáculos que tenho feito, o público é sempre mais heterossexual, casais e de muitas idades, desde pessoal mais novo, tipo 14, 15 anos, até os 60, às vezes aparece assim um ou outro, que é super engraçado. Pois. Porquê que achas que acaba por ser até essa contradição de ser até os casais heterossexuais que mais depressa... Isto é uma opinião se calhar muito assim controversa. Caga na controvérsia. Eu acho que aqui na Madeira é uma questão muito específica de mesmo as pessoas que já saíram do armário e até se sentem confortáveis com aquilo que são, têm muita dificuldade em estar em contextos que possam ser associados a... Como por exemplo, eu tenho pessoas que são bastante próximas de mim, que são completamente fora do armário, que dizem que são incapazes de ir ao Pride aqui na Madeira. Mas são as primeiras pessoas a comprar uma viagem para ir ao Pride de Madrid. E fazerem imensas publicações no Instagram e no Facebook com as fotos de lá, mas são incapazes de meter um pé na marcha de cá porque não se identificam e porque não querem que as pessoas daqui saibam. E portanto, sim, mas depois é aquela coisa, e eu tendo vivido em Guimarães, que é uma cidade mais pequena que o Funchal, a comunidade era muito mais próxima. É aquela coisa do, somos poucos, somos. Toda a gente se conhece, sim. Quase toda a gente já deve ter estado com uma pessoa ou teve com um amigo, não. Aqui na Madeira há muito aquela coisa do toda a gente tenta fingir que ninguém conhece ninguém. E quando vais a ver é um baralho de cartas, em que tocas no primeiro e percebes que o primeiro conhece o segundo, o terceiro, e é um ciclo, é normal. Se não somos assim tantos com a vontade para falar sobre isto, mas de repente o pessoal, por exemplo, em Guimarães tinha isso, mas assumia. E pronto, somos poucos, conhecemos a todos, vamos todos ao café. E não quer dizer que tenhamos de estar sempre todos juntos, mas é uma coisa muito mais natural. Acho que é uma cena muito nossa de ilha Madeira, não sei como é que é nos Açores, mas acho que é uma cena mesmo muito nossa, porque nós vimos isso em quase tudo, quer dizer, até mesmo marchas de igualdade de género, etc. As pessoas não querem sair à rua, não querem se manifestar, não querem dizer que aqui não funciona, que aqui não é o paraíso, não é a Ilha Dourada. Isso às vezes mexe-me com o sistema nervoso. Percebo, também mexe bastante como eu, principalmente quando tenho estas pessoas que me dizem dentro de portas que podiam claramente ser pessoas a ajudar o movimento, e quando digo isto, são pessoas que até têm cargos de relevo na população, são pessoas que se realmente quisessem, neste momento se calhar a Madeira podia estar num ponto de vista semelhante a Canárias, no que toca ao Pride, em que o Pride é, por exemplo, é a altura do ano em que mais turistas entram em Canárias. Uau. E como é que, por exemplo, nós que somos um destino extremamente turístico e extremamente, acho que temos um potencial gigante para ser gay friendly e termos um pé dentro de todo esse mercado, e de repente é tipo, não, vamos ignorar completamente. E vi isso perfeitamente durante a pandemia. Nós tivemos um boom de turismo LGBT porque não havia mais nenhum sítio, as outras ilhas todas estavam fechadas, Ibizas e tudo isso. E tivemos imensas pessoas a vir cá e realmente chegam cá e perguntam, por exemplo, no Grindr, na aplicação, o que é que se pode fazer aqui na Madeira? O que é que há tipo, para a comunidade LGBT aqui na Madeira? E não temos nada. Não há, e não é que tenha de haver coisas específicas para a comunidade, mas também há uma razão neste momento para não haver nada, porque não há muitas pessoas a quererem apoiar, por exemplo, drags, mesmo outros artistas plásticos. LGBT não tem assim um espaço muito aberto aqui na Madeira, infelizmente. Agora imagina, por exemplo, um ponto de referência que muita gente gosta de ir é discotecas. Sim. Aqui na Madeira, por acaso, não sei se existe. Não tens propriamente uma discoteca LGBT. Já tiveste um bar antigamente que eu nunca tive a oportunidade de ir, que era o Arquipélagos, que era ali à frente da Francisco Franco. Entretanto, tiveste onde era o antigo Madeira Bar, no Lido, o G-Point, que abriu como bar LGBT. Lembro-me. Mas hoje em dia tem um público que acaba por ser muito mais direcionado, se calhar, para um público venezuelano, e é completamente compreensível. Na altura da pandemia houve grande confusão com a comunidade e o bar, porque eles fizeram um anúncio com um casal hetero. Mas estranho.
Mas ao mesmo tempo, se pensares, aquilo não deixa de ser um negócio. E se a própria comunidade não se sentia à vontade para ir lá, porque era um sítio muito exposto, porque as pessoas passavam na rua e aquilo era envidraçado, é normal que enquanto empresário, se calhar mudes um pedacinho o teu rumo daquele negócio. E neste momento é um bar que todas as semanas está cheio. Não é direcionado para a comunidade, mas está cheio. E por isso, opá, discotecas não tens propriamente. Tens se calhar o Copa, que já começa a ser bastante friendly, já é comum começares a ver casais homossexuais aos baixos, tipo na pista de dança no Copa, que era impensável há uns anos, mas mesmo assim ainda há um certo... Não tem muito tempo que tenho uma pessoa conhecida que foi a uma discoteca, não interessa qual, que não é bem discoteca, na verdade, mas pronto, assim uma mistura. Aqueles Sim, bares que ficam abertos até às aquilo é 4 meio da discoteca, manhã. meio Sim. bar, yeah. E que não o deixaram entrar, aliás, expulsaram-no uma vez por causa da maneira de dançar, Adoro. ok? E a segunda vez nem sequer o deixaram entrar. Mas fizeram uma cena que foi, viram que ele estava com duas raparigas, deixaram elas pagar à frente e entrarem, e E depois ele disseram ficou- que ele ficava barrado. Não me surpreende nada. Nada. Eu sou sincero, eu tenho um objetivo de vida. Eu espero que isto não chegue, mas acho que eles não têm acesso a estas coisas. Eu gostava muito de entrar um dia nas Vespas em drag e perceber, não obviamente assim, porque consigo fazer uma coisa se calhar mais feminina, e perceber até que ponto o que é que eu ia pagar. Se ia pagar como homem ou como mulher. Porque é uma questão também que me faz muito. E, por exemplo, eu comecei a fazer drag nas Vespas, noites travestis. E é para mim um símbolo, mas depois percebo que realmente no resto do ano não há essa abertura de tudo. Eu já fui chamado a atenção por estar a beijar um rapaz no jam, pelo segurança. Uau. Sei. Tens imensos Não, gunas. Aquilo é um sítio bem puro, que Sim. raramente o pessoal está-se literalmente a Não, a comer questão é que, por exemplo, em qualquer lado. Eu já fiz exatamente o mesmo com uma rapariga no mesmo sítio e Nada. na verdade já fiz pior até exatamente no mesmo sítio e ninguém disse absolutamente nada. É a questão de o quão desconfortável aquele deixa às outras pessoas. Oh meu Deus. E eu tipo, Vamos perder clientes. É um pedacinho por aí que de repente ainda há muito aquele pensamento se este bar ou discoteca for associado às bichas, tipo, já não vais ter os homens que vão para lá gastar dinheiro para ver as mulheres a segunda-feira à noite. Estás a perceber? De repente é muito. Eu acho que isto vai tudo em torno do dinheiro, quer queremos, quer não. Claro. Tipo, as pessoas podem ser Capitalismo. maravilhosas, mas se não der dinheiro, não vale a pena estar a tentar mudar coisas. Em volta do dinheiro e em volta sempre do homem. Sim, Não é? completamente. Sempre em volta do, ok, o que é que os gajos querem ver na noite? Então vamos proporcionar que isso Sim, suceda para eles. Aquele homem mesmo, um macho. Pois é, porque no fundo ele é que vai gastar a pasta, Sim, não é? porque Ele é que são vai- eles que têm a pasta, porque são eles que têm os trabalhos. É dominó. É isto, Mas pá. isso é muito historial. Sim. É um efeito. Se tu fores a começar a juntar as peças, vês que está ali Pá, tudo há conectado. todo um dominó. Por exemplo, mesmo a questão da homofobia, por exemplo, e isto interessa-me imenso, que é até à altura do início do Império Romano, tipo, homens terem relações com homens era extremamente comum. Exato. Deixou de ser tão comum porque no Império Romano começou-se a associar a questão de ser passivo como ser mulher. E portanto tu podias ter relações com homens, mas se estivesses no exército só podias ser ativo, porque se fosses passivo perdias as credenciais do exército. E é a partir daí que começa a haver uma distinção clara entre o que é isto de ser homem e ser mulher, em que o homem tem o poder, é ativo, e a mulher é o passivo, é o submisso, é aquela coisa inferior. E é super engraçado perceber como é que daí chegamos aonde chegamos hoje em dia, e depois com toda a igreja e todas aquelas questões. Pois é. É engraçado, pronto, já falamos disto até no último podcast, que as pessoas às vezes não têm noção que tudo isto é história. Sim, Tudo isto tem todo um contexto histórico e já houve vários ciclos de mudança, ou seja, se formos a ver, já houve alturas em que a mente era muito mais aberta do que agora. Sim, completamente. Quer dizer, nós estamos sempre aqui num... Tu tens uma das peças, eu estudei teatro, tens uma das peças que eu mais gosto da Grécia Antiga, que é a Lisístrata, em que basicamente as personagens principais são as mulheres que fazem uma greve de sexo para que os homens parem a guerra. E é tão engraçado. E de repente vês que isto foi escrito na Grécia Antiga e é uma coisa tipo,
super atual, que é de Yeah. repente, Está a acontecer. sim, é tipo, olha, não vamos fazer sexo absolutamente nenhum até tu parares com isso. E é tipo, pronto. Não, tá é, bem. acredita que parava. Sim, parar. A cena do espetáculo é tudo isso, que é, eles param por causa disso. Tipo, Extremamente é interessante. super delicioso perceber essas nuances e como é que a Grécia olhava para a questão da sexualidade e dos afeitos entre as pessoas. Porque eu acho que, acima de tudo, acho que ainda estamos num estado bem pior no que toca a afeitos interpessoais do que propriamente sexualidade. Porque lá está, ainda há os one night stands para sexo, não há one night stand para carinhos. Sim. Bem visto, bem visto. Sim. Espera. Eu estou a sentir. Espera. A câmera está aí com o caralho. Sim, que foi boa, tipo, tá. Tá. Ele está ali a Eu, pensar. entretanto, perdi uma pestana, mas está tudo fixe. É a pestana do Tá-se lado bem. de lá. Tá. Pronto. Um lado com pestana, outro lado Sim. sem. É contemporâneo. Está Conceptual. dando. Tá, ok. Estamos on again. Falar, no caso dos homens, já falamos sobre isto aqui, que é duro um homem manifestar que precisa de carinho, uma mulher. Porque há a ideia de que, até recentemente, aquele gajo que bombou nas redes sociais, qual é o nome O dele? Andrew Tate. Andrew Tate, exatamente. Criou-se ali um movimento alpha male que o movimento diz que um homem que se mostrar afeto a uma mulher e mostrar fragilidade perde a mulher, basicamente. Sim. E perde o controle. Que eu acho que é extremamente estúpido. Porque para mim ganha pontos. Acho que é quando tu tens o homem, principalmente nesta Sim, sim. sociedade onde é visto como fraqueza, mostrar sentimentos, tu abriste para a pessoa que está ao teu lado, acho que ganha pontos. Eu acho que é sinónimo de maturidade emocional e significa que estás tão bem contigo próprio que consegues perfeitamente demonstrar as tuas necessidades e somos pessoas, Sim. acima de tudo. E eu acho que o caminho era para aí. Mas estás a falar, por exemplo, nisso numa questão heterossexual. Pensa como é que isso funciona numa relação entre dois homens. Em que de repente chegas a haver casos em que nenhum deles consegue ser afetivo por causa desse pensamento. E depois tens o reverso da medalha, que é quando alguém é afetivo, e falo, por exemplo, da aplicação Grindr, que é o melhor exemplo para isso. De repente, e eu gosto de sexo, mas adoro, para mim sexo sem carinho, sem carinho, sem mimos, tipo beijos e assim, não quer dizer que seja uma coisa afetiva, mas eu preciso disso, é uma coisa que me dá bastante prazer. E muitas vezes sou confrontado com a coisa de, mas eu não quero nada sério, e é tipo, por eu ser afetivo numa relação sexual não quer dizer que eu esteja apaixonado pela pessoa, é simplesmente naquele momento, continua a ser para mim um one night stand, mas eu posso ficar, tipo, acabámos de estar juntos, tipo, não me chateia nada ficar agarrado a ti no sofá, tipo, não quer dizer que eu quero ter alguma coisa contigo, Boa. mas é uma coisa que está ali, aquele momento de afeto, e lá está, eu posso nem sequer voltar a ver a pessoa na vida. Mas na mesma questão. Sim. Pois isso aconteceu imensas vezes. Eu não usava o Grindr, mas usava o Tinder e saía com muitas raparigas de países diferentes aqui. E muitas vezes gostava de estar com elas a ver um pôr do sol. Sim. Assim, abraçado, ou tipo. E elas, no caso, o que acontecia era que ganhavam uma certa paixão para mim, que não era essa a minha intenção. E eu próprio dizia que tipo, isto é só um one night stand, até a cena. E porque, isso é uma cena fixe, não é? Passar de se ver um filme abraçados, mesmo não tendo nada. Sim. E depois vais à tua vida e podemos não nos voltar a ver. Sim, e não porque não tens basicamente as coisas boas de uma relação sem ter tipo, a responsabilidade da relação. Exato. E é tipo, porquê que alguém não vai querer isto? É tipo, tens alguém que podes tipo abraçar e estar tipo, tens alguém que podes tipo fazer sexo à vontade à louca com tudo e mais alguma coisa e não tens responsabilidade nenhuma. É tipo, sais daquela porta e estás livre. It's over. É tipo, por que não? Mas é extremamente difícil para certas pessoas porque é muito preto e branco. Não, e há quase um guião que toda a gente segue. Tipo, seja relação heterossexual, seja relação homossexual, há um guião, tipo, a cena de aplicações que é olá, tudo bem, o que é que procuras, isto, aquilo, pronto, é shit, e o que é que gostas, é o checklist. E depois há uma cena que eu acho extremamente engraçada, que é, há um tabu, já falamos aqui sobre isso, que é, tu não podes entrar a javardão, mas no fundo é isso que nós os dois queremos. Sim, mas há todo, mas eu acho que isso acontece mais, por exemplo, num Tinder. Sim. Grindr, não. Pois, porque é que não há um Grindr para heterossexuais, por exemplo?
Porque eu acho que falta sinceridade desse lado. Pois é. Que é exatamente isso que estás a dizer, que é querem os dois ser javardões, mas estão tão condicionados pela cena do ai, não posso ser javardão. Sim, não. Tipo, tanto os homens é tipo, ai, não posso, senão vão dizer que sou um cabrão, e as gajas tipo, ah, vou ser uma Isso cabra. é uma puta. E é tipo, não, opá, é aquela coisa, se duas pessoas querem a mesma coisa, aproveitem. Pois é. E se depois tu reparares, nas relações heterossexuais o que costuma acontecer é, as pessoas gostam um do outro porque têm uma química da cama tipo gigante. Mas como não há essa cultura de simplesmente foder por foder, as pessoas quase se sentem obrigadas a entrar numa relação e ficam naquele ritmo de relação durante bué tempo porque o sexo é maravilhoso. E de repente o sexo acaba e não há nada ali. Não há, era simplesmente, é um fuck buddy. Fuck Da mesma buddy. forma como eu já tive fuck buddies que me duraram tipo 2 anos e nunca tivemos nada a sério. Era sexo, era bom e continuávamos. Se calhar, se fosse num caso heterossexual, tínhamos estado 2 anos a namorar só porque o sexo era bom. Percebes? Acho que falta essa. E percebo de onde é que isso vem, como é óbvio, mas eu acho que é triste. É extremamente triste. Eu acho que eu dou por mim muitas vezes a ser aquele gajo que o moderador de relações. Agora não tanto, mas uma altura que eu era extremamente. E era das duas partes. E cheguei a um ponto que aquilo que tu tens de dizer é o que nós não querem ouvir, que é vocês têm de acabar. Sim. Tem de acabar. Já não faz sentido nenhum. Vocês estão juntos por uma razão psicológica. Uhum. A necessidade de rotina e os benefícios que contém Sim. o outro tem. E será que não devia haver uma triagem inicial melhor, com melhor comunicação, para as pessoas perceberem, será que é mesmo esta pessoa que eu tenho de investir ou não? Eu sinto que não é isso. Eu Não. sinto que as pessoas tipo, olha, isto dá jeito, esta pessoa tem um trabalho efetivo e eu também, e nós queremos tipo viver juntos ou tipo. É por isso que eu sou solteiro. Sou um artista independente. Trabalho a recibos. Boa. Nunca consigo. Isso poupa-te imenso dinheiro em psicólogos e merdas assim. Mas depois pago toda a segurança social. Não te preocupes. A vida é equilibrada. Não, mas isso acontece muito, tipo, e acho que é mesmo isso que estavas a dizer, é a falta de comunicação, principalmente nos estados iniciais das relações, porque eu acho que depois o que acontece é entramos todos em rotinas e os vícios foram criados, e se tu vais quebrar aquele vício, a outra pessoa vai achar que tu estás com problemas com ela, e aquilo é o suficiente para começar a despoltar se não tiver uma boa comunicação a partir daí. Pois é. E depois há uma cena que já foi com a minha namorada outra vez sobre isso, que ela não entende ainda, que é, imagina, eu não consigo decidir se a minha vida agora é melhor em termos de relação, em termos de sexo, do que quando eu era solteiro. Porque são vibes completamente diferentes. Sim. Estás a perceber? Imagina, eu agora não tenho a cena de acordar um sábado e não ter planos e ir ao Tinder e ver o que é que vai dar. Estás a ver? Go with the flow. É uma cena que eu não consigo explicar. Que é tipo uma liberdade e uma cena do tipo, será que eu vou conhecer alguém interessante hoje? E acabas por ser com alguém interessante e conheces e falas e tem uma noite do caralho, pinam, e acordas com essa pessoa e tipo, nunca mais vais ver essa pessoa, mas tens um momento ali tipo, forever. Não, há uma pessoa específica que vive basicamente no Brasil em que eu tive isso, foi uma coisa de uma noite que aconteceu, mas foi tão incrível que nós mantemos contacto. É, tipo, sabemos que nunca mais vai voltar a acontecer nada, mas era isso, tipo, eu percebo claramente essa liberdade, porque dá gozo, Dá extremamente alimenta-te o ego, tipo, deixa-te para o bem e para o mal. É extremamente perigoso por causa disso, porque pode-te aumentar o ego se tiveres muitas pessoas que te interessam, que se interessem por ti, e pode destruir completamente. Pode destruir. Porque é muito, e digo principalmente no Grindr, mais do que no Tinder, porque não és obrigado a ter foto propriamente dita. Não, no Grindr. Não tens bem noção. Eu adoro fazer isto. Eu cheguei a dar TED Talks sobre Grindr. Uau, bora. Não, mas é porque é todo um outro universo. Eu percebo que façam normalmente a comparação com o Tinder, mas imagina, eu se quiser neste momento, eu em 15 minutos estava a foder com alguém. Era só tocar agora no telemóvel e ainda por cima aqui no centro do Funchal. É assim tão fácil. E é tão fácil como mandar uma nude e dizer agora, e às vezes respondem-te sim, e mandam-te uma localização. Estás a perceber? Tipo, é que não há aquele grooming de tudo bem. Às vezes há, claro, mas tu consegues chegar a esse ponto de tipo estalar os dedos quase. Uau, e estou extremamente feliz de ver isso. Não sei porquê, mas não, mas é porque é muito. E eu acho que é o facto também de ser maioritariamente homens que acabam de deixar a coisa sexual sair e tipo, apetece-me, vamos. E há aquela coisa, às vezes, isto vai soar bem mal, mas
não interessa absolutamente nada quem é a outra pessoa. É simplesmente tu queres foder, ponto. E é tipo, olha, aquela pessoa também quer foder, ou quer ser fodida, ou o que seja. E é tipo, tá, Uhum. e satisfizeram-se os dois, adeus. Tipo, é porque é mesmo essa coisa. Carnal. Mas é carnal e ao mesmo tempo extremamente descartável. Pois. Uhum. Percebes? E isso, lá está. Eu digo, há muita gente que usa a aplicação claramente como estão todos fodidos da cabeça e o sexo é aquele sítio onde vão buscar aquela atenção momentânea que é maravilhosa no momento, mas depois da pessoa sair de casa tens um vazio ainda maior do que tinhas antes. Pois é. E nisso é muito preocupante, principalmente sabendo que a comunidade tem alguma propensão para doenças do foro psicológico, por todo o preconceito e tudo mais. Yeah. É extremamente perigoso teres essa facilidade, porque depois entras num círculo. Pois é. E é bué difícil de sair, entras quase num vício de todos os dias teres de ter aquela coisa e de andares à procura. Mas sim, a aplicação é maravilhosa. Pois. Eu, falando um pouco sobre isso, tu falaste de problemas psicológicos, e já tive também uma altura fodida em termos sexuais, que eu pensei, foda-se, sou um sex addict, e levou-me a fazer cenas completamente estúpidas que hoje em dia eu fico tipo, foda-se, Filipe, o que é que foste fazer? Ao ponto de, imagina, deixa-me tentar explicar isto sem ser explícito. Eu queria sexo com mulheres, aquele sexo javardo, e não estava a conseguir obter com a facilidade com que eu queria, e estava a começar a ficar como estava a queimar um fusível qualquer, ao ponto de ter que recorrer a meios não para ter. E isso deixou-me fucked up, e eu precisei de fui um ano e uns meses sem sexo para voltar a Percebo aquela sensação de sentir sujo, não é? Sei. Foi fedido. São fases, mas agora estou normal. Sou uma pessoa normal. Tendo em conta aqueles fetiches extremamente estranhos. O que é o normal para ti? Sim, claro. E tu, Miguel, tens problemas de surto sexual? Não. Sou uma pessoa extremamente normal. Saudável! Que bom. Não faço a mínima ideia do que é essas cenas de apps, nem nada disso, não. Tadinha. Mas não sentes na cara dela que, imagina, há uma extrema vontade de mergulhar dentro desse mundo? Na aplicação, não. Eu sou uma pessoa old school. Eu ainda sou aquelas pessoas que eu curto mais aquela visualização de ir à discoteca, estar a mancar o ambiente, ver o que é que surge, se há troca de olhares, se não há, sabes? É outro tipo de comunicação. Percebo, as aplicações é só uma versão contemporânea disso. É mais Sim. prático. O olhar existe quando estão a ver as fotos. Sim, Às vezes exato. olha este gatão, olha. Isto é automático, tu olhas Sim. para a pessoa, ela retribui, tu já sabes, ok, estamos na mesma onda, depois tu vês como é que vais chegar, como é que não vais chegar e depois a partir daí a cena desenrola-se. Mas há aí há uma equação que tu estás a fazer e não sabes se outra pessoa está a fazer. Ah pá, tu sabes. Bem, sou péssimo a ler essas merdas. Pronto, ok, mas normalmente eu acho que não é difícil de perceber. Quando a pessoa, quando a pessoa, porque há sinais, aqueles sinais que às vezes se fala nos filmes e nas séries, isso de facto acontece. Eu acho que há. Dá aí o exemplo. Ah pá, olha, já me aconteceu no Copacabana, manquei a pessoa e sabia que ela me estava a mancar. E foi fácil, tu continuas a dançar, a mancar a pessoa e ela está a dançar a te mancar a ti e tu, ok, a cena está-se a dar. É só ver quem é que vai dar o primeiro passo, que por acaso depois fui eu que veio e tal, e depois a pessoa já começa a dançar e tal, já está. Está feito. E acabaram num carro, tudo suado, às 7 da manhã. Não. Não vamos entrar em detalhes. Mas estamos aqui a falar já há bué tempo, sem falar do próprio Zacarias. Exato. Não sentes que, tipo, do nada começamos aqui. Tranquilo. Está ótimo. Eu adoro falar sobre estas coisas. Também eu. E as preliminares é importante. Mas às vezes é preciso. Também às vezes é preciso. Às vezes é preciso. É só aquilo. Sabes uma cena? Senti o processamento. Sabes uma cena que eu já experienciei? Que esta merda é 100% legit. Que é, quanto mais para leste, Bulgárias, Ucrânias, Roménias, elas estão-se a cagar para os pormenores. Chega a ser doentio. É tipo, outra olham para ti e dizem, let's fuck, right now. E tipo, tu começas a beijar ele, não, fuck. No kissing, just fucking.
E tu, tipo, tu vens de uma cultura que é bué, tipo, Sim, é às vezes um comparação. toque já é tipo, oh meu Deus, estás-te a passar, para tipo, let's go. Yeah. Eles estão acabados pelas mulheres, é incrível. Também já falamos sobre isso. As mulheres portuguesas são extremamente reprimidas nessa área. Uhum. E depois imagina, elas até podem querer, mas há tudo isto é errado, isto não pode dizer, não pode cair. Sim, sim, sim. Completamente. Há muito aquela vozinha na cabeça e não te comportas assim. Já estás a parecer uma. Uhum. Por exemplo, eu vi há dias uma entrevista extremamente interessante de uma rapariga que aqui em Portugal, e o que é que acontecia? Ela, cada vez que se masturbava, sentia-se mal porque tinha acabado de fazer. E ela estava a falar com um gajo que era psicólogo, e o gajo disse: é extremamente normal, porque toda a tua vida foi transmitido que o que estás a fazer é errado, e é Sim. tipo. Porque ela sentia-se, estava a ser uma. E senta treta e não podes estar sentada de pernas abertas. É todo um. E tapa as maminhas. Quando ainda nem sequer tens maminhas, quer dizer. É triste. É fodido de ser bastante. mulher. É castrador. É esse o termo. Porque podiam aproveitar tão mais as coisas e olha, pegando nisso só assim, já que estavas a dizer a questão de Zacarias, muitas vezes para fazer drag perguntam, mas queres ser mulher? E eu tenho uma frase assim específica que eu digo, eu jamais ia querer perder os privilégios que tenho enquanto homem nesta sociedade para ir ser mulher. E digo isto com o maior dos carinhos por todas as mulheres que tenho à minha volta, mas é porque é realmente isso. Pois é. E eu sei que, embora seja uma pessoa que não é um homem heterossexual, o facto de estar em drag para mim é muito mais perigoso, aqui na Madeira nem tanto, felizmente, do que propriamente só ser um homem que não é hetero. E é tipo, custa porque é mesmo essa coisa do tipo, apetece chegar ao pai de várias mulheres e é tipo, sai daí, sai, tipo, é quase, sai do Liberta. armário, sai, tipo, sai por favor, tipo, Liberta. aproveita, tens o mundo todo à tua frente, é tipo, queres foder? Vai foder, mulher, tipo, vai aproveitar. E é triste. É mesmo, eu digo mesmo, é triste com muita pena porque tenho amigas minhas da minha idade que estão completamente fechadas ainda nessa coisa do é errado. Porque depois também as mulheres castram as outras mulheres. Sim, sim, porque sim. é muito esse discurso mesmo entre amigas. Não há aquele discurso de gajo de vai, Vai. come, curte. Não, é aquele amiga, se calhar tem cuidado. estás a ser um bocadinho putinha, não achas? Se calhar é um bocado isso. Pá, eu acredito que desde que haja segurança, desde que haja o preservativo posto, foda-se, javardem com toda a gente, com homem, com mulheres, com menos com animais. Pois, era isso que eu ia dizer. Animais e idade mínima. É a única Sim, coisa sim, tipo, yeah. e que a pessoa esteja com o pulso. Porque Sim, necrofilia. Sim, fodido. Como é que, foda-se, como é que há gajos? Abriu o portão do cemitério. Caixa de Pandora, completamente. Como é que há gajos? Foda-se, como é que há gajos que têm tesão, foda-se, a drogar uma gaja, e a gaja está tipo, os gajos estão ali, caralho. Como é que é possível? É a cena mesmo do objeto. É teres ali. É aquela coisa que não interessa. Tipo, qual é sequer a vontade dela. E a questão é, se calhar, se ela tivesse num estado sóbrio e lá está sem estes preconceitos todos da sociedade, até era capaz de fazer exatamente aquilo que lhe apetecia a ele fazer. Mas é essa falta de comunicação e é tipo também, enquanto gajo, e atenção, eu não me considero gay, se calhar se tivesse de dar um rótulo era tipo pansexual, por isso também estou com mulheres. E é bué complicado, porque acabo por estar muito mais com homens do que com mulheres exatamente por causa disso, que é todo um outro processo de chegar até à pessoa do que do outro lado da cerca. Pois é engraçado falar sobre isso porque, por exemplo, vou dar um exemplo, a minha namorada esteve numa relação com outra mulher. E ela agora relação com um homem pela primeira vez. E ela diz que é completamente diferente. Porque entre mulheres, elas, como tu deste o exemplo, só que elas compreendem-se uma à outra. E é muito ela diz que é muito mais fácil, uma relação muito mais fácil do que estar com um homem. Só se for a Sandra, porque eu estou rodeada de amigas lésbicas e todas elas dizem que é horrível namorar com gajas. A sério? Completamente. Muito mais complicadas, muito mais difícil, porque depois cada uma tem o seu próprio sistema que depois não se conseguem compreender umas às outras e há sempre aquele de quem é que fica por cima e quem é que tem razão e é muito complicado. Eu acho que em todas as relações, independentemente seja um homem ou mulher, tem de haver um líder. Sim. E vai haver sempre, em qualquer relação, há sempre essas questões. Mas, daquilo que elas me dizem, é muito mais complicado para elas estarem com mulheres do que... E algumas já tiveram relações com homens e têm muito mais dificuldade em comunicar com mulheres. Engraçado.
Quer Mas, dizer no entanto, as lésbicas normalmente são, costuma-se dizer na comunidade que é as lésbicas no primeiro encontro, no segundo já estão a viver juntas. Os gajos têm tipo a primeira foda e só tipo passado tipo 50 fodas é que pensam tipo se calhar vamos tomar um café. E as lésbicas é completamente. É, um café só. Não, e é num sítio em que os meus amigos nunca me vão ver porque isto ainda é uma coisa que não é séria. E no caso das lésbicas acho que há uma entrega muito maior e acho que é por isso também a coisa evolui, sim, muito mais intensa, sim. E depois sabes uma cena bem fodida que eu nunca imaginei que houvesse na cena das lésbicas, é que elas são extremamente sexuáveis pela sociedade, espera, sexualizadas, foda-se. Sexuáveis, a criar palavras desde 2000. Tipo, imagina, estão as duas juntas e há bué pirupos de gás, tipo, oh então, vão-se comer aqui, caralho, dá para se juntar. Por isso é que eu acho que a comunidade mais depressa aceita ver duas mulheres de mão dada, ou aos beijos, ou seja o que for, até para os homens lá está, é o estímulo sexual, do que dois homens juntos. E pá, isso é uma hipocrisia do caralho, sim. porque é só tipo aceitável porque... Sim. Lá está, em torno do homem. É. Do homem macho. E porque não mete em nenhum ponto o poder do homem em questão. Se tu pensar, por exemplo, as pessoas trans, as mulheres trans são as que sofrem mais exatamente por isso, porque acabam por abdicar de um poder que supostamente tinham da sociedade para passar para o outro lado que é mais fraco. Ou seja, se transformar numa mulher. E se tu pensares bem, é tudo isso. É a cena do ser passivo, é tipo... É todo aquele receio de meter um dedo no cu. Mas é. Sim, é. E enquanto que ver duas mulheres é muito mais. Elas estão a fazer aquilo, é para mim. É para me satisfazerem a mim, porque eu gosto daquilo. E é muito. E sabes qual é a cena mais fodida do dedo no cu? É que é um sítio que nós homens supostamente ajuda para caralho a ter prazer. Sim. Mas é. Estúpido. Mas é tipo. Eu sou sincero, eu próprio tipo, é uma coisa que ainda. Estou a batalhar comigo mesmo porque tenho muita dificuldade em me sentir à vontade para isso. Tipo, e lá está, sinto que até sou uma pessoa com muitos poucos complexos internos e tudo, mas é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Tenho de confiar de um ponto extremo na outra pessoa para conseguir relaxar, simplesmente. Não é a coisa da pessoa tentar ou não, é para aquilo acontecer, tenho mesmo de estar completamente seguro da pessoa, senão nada, é ir contra uma parede. Da mesma forma que as mulheres têm aqueles pensamentos todos sobre a sua sexualidade, também os homens há sempre aquela vozinha na cabeça que... E é daquelas coisas, opá, o teu ponto de estímulo máximo está lá. Pois é. E é tipo, e é aquela coisa, não é tipo lá no fundo quase a chegar ao estômago, tipo, estás a perceber? Não é porque há muito aquele pensamento, não, tipo um dedo, e é tipo, calma, tipo, não é também assim nada do outro mundo. Mas por exemplo, acho que nisso por causa dos brinquedos ajudam bastante. Pois é. Porque acho que tiram o peso de... Tira. Mas sabes que tu pôres um gajo, um macho alfa, a agarrar num vibradorzinho deste tamanho, um dildo, os gajos ficam todo aquele grolho, aquele tipo, fica tipo, o quê? Mas eu vou agarrar nisto agora. É tipo, o que é que eu faço com isto? O que é extremamente ridículo. Já os brinquedos bué. E acho que foda-se, é só uma questão de tu pensares, ok, agora é a vez dela. E tipo, se tu pensares bem, foda-se, eu acho que dá imenso prazer tu saberes que estás a dar prazer a outra pessoa e veres a cara da outra pessoa, tipo, a se ver e tipo, e tu saberes, isto está a acontecer por minha causa. É delicioso. É extremamente interessante. E acrescenta a relação, e mesmo aquela coisa que nós estávamos a falar, eu acho que os brinquedos também tiram um bocadinho aquele tédio, aquela monotonia, porque podes explorar, podes brincar e estás ali mesmo naquele contexto em que toda a gente está a curtir da cena. Toda a gente, cá. Mas isso são contextos diferentes, Filipe. Não vamos entrar por aí. Não, imagina a tua namorada ou o teu namorado chega um dia à casa e diz assim, olha, eu vi uma cena na net. Fica de 4. Calma. Tudo com consentimento. Sim. Comunicação. Sim. Sim, como vai? ajuda bastante. Safe Mesmo word. tipo cenas tipo a roçar mais BDSM e tudo, mesmo às vezes em coisas tipo mais voláteis de encontros de aplicação, é tipo safe word. Pois é fodido, imagina, por exemplo, eu sou um praticante ativo de BDSM, só fez com 2 pessoas atualmente, foi a relação atual e a relação anterior,
E sempre que havia um one night stand, é que nem Nem entrava sequer aí. a possibilidade e nem eu próprio deixava esse pensamento a vir. Apetecia-me. Sim. Só que nem deixava o pensamento de vir. Porque é fodido. Porque imagina, ganhas logo um rótulo de olha, este doente Sim. mental. Olha. Mas é isso, por exemplo, na aplicação é daquelas coisas Hum. que se fala antes sequer de encontrar. Tipo, tens algum fetiche? Tipo, gostas mais? Tipo, gostas da cena dominante, submisso? Yeah. Tipo, quais são os teus limites? Uhum. Apesar de tudo, há muitas conversas dessas na aplicação, que é ótimo. Pois. Mas. Com as regras sim, bem sim, definidas, o que é que cada um quer e o que é que não sim, quer, o que é que é. e é tipo, faz-me assim, faz-me assado. Tipo, há uma coisa quase. Chega a ser ridículo porque de repente a coisa parece lá está, que estás a seguir um guião. Pois, E é tipo, yeah. chegas, agora ok, tiras as isso calças, sim. agora tiras a camisa, tocas aqui, tocas ali, pronto, resolveu, adeus. É tipo, perde-me assim essa Yeah. coisa. Mas para questões de BDSM tipo, e coisas mais agressivas, é ótimo conseguirem fazer isso. Porque consegues ter isso com uma pessoa que acabaste de conhecer. Sim, porque imagina, se sabes que a rapariga é um restaurante e vais com uma mala. Tens a malinha com as cenas todas e estás a ver. Ah, mas o que é isso? Nada, logo verás. Mas é fodido. Epá, eu acho que tu teres um fetiche alternativo no meio de uma sociedade completamente normal deve ser extremamente frustrante. Porque há pessoas que têm o fetiche a um nível que não conseguem ter prazer sexual sem ser. assim. Imagina um gajo que tem, ou uma mulher, não interessa, que tem um fetiche de pés extremamente fodido. Que só conseguem ter Uhum. prazer sexual com pés. Ah pá, é fodido. É. Tu conheces uma pessoa no Tinder? Olha, vou-te pôr uma situação pior que por acaso vi há pouco tempo na aplicação, que era um gajo que só tinha prazer a ser fistado, portanto com fisting. Isso, e ele disse mesmo, tipo, não há outra coisa a nível sexual que me dê prazer. Portanto, é intenso, é pensar, Foda-se. tipo, óbvio que aquilo foi uma progressão, que foi Uhum. acontecendo até chegar àquele ponto, mas é tipo, ok. Fisting. Uma espécie de pré-parto. É quase. Há coisas. Há coisas fodidas. E já vi uma vez num documentário, obviamente, que o gajo tinha um fetiche de balões. Ou seja, o sexo para acontecer, imagina, eu e a Mónica, no ato, Cheio de valores. cheio ou não, bastava um. Para o gajo ter um orgasmo, basta um. Mas, Imagina, tu a bater o meu gajo e ele agarrar no balão. E eu ver aquele barulho do. Yeah. Ah pá, tipo, mas como é que tu. Como é que tu num dia da tua adolescência, tu estás a ver uma série que é assim que normalmente nasce Sim. as cenas, e tu vês um gajo agarrar num balão, uma gaja, e tu dizes, caralho, é aqui, é aqui. é agora. Não é? Isso é. Pronto, é o que é. E o pessoal gosta de ser bebés. Gostam de ser tratados como bebés. QB. Até QB acho que pode ser interessante, até ali a certo ponto. Depois acho que. Lá está, é o meu limite. É o limite, é fodido. Uhum. E porque há uma cena que é. E já tive com raparigas que tinham fetiches weird. E eu até um certo ponto tentei, pá, dou-me a cagar, pá, qual é a cena? É uma experiência, Uhum. tipo, podes retirar daqui imensa merda. E há uns que não, pá, foda-se. Tipo, a gaja tinha um fetiche que era, ela queria fazer sexo comigo disfarçado de mulher. E depois, nada contra, tipo, mas como é que eu ia conseguir estar ereto a fazer a cena dela? E pensei, não vou conseguir. Então não fiz. Como também já houve uma rapariga que queria fazer um threesome, mas ela não disse se era com um homem ou com uma mulher. E havia aquela névoa de mistério e eu, à última da hora, fui um homem. E disse, opá, não faço, só para não criar uma bad vibe para o gajo. Porque eu não vou conseguir ficar ereto. E tenho um problema que eu sou bem visual. É o problema que muitos homens têm, Sim. que é dizer uma cena bem visual. E sinto que não vou ficar ereto e sinto que vou criar uma experiência para outras pessoas. Então, tipo, Mas até isso, Chicken por out. exemplo, lá está, se tivesses regras impostas, por exemplo, para um trio com outro gajo e uma gaja. Porque, por exemplo, eu já fiz trios com um casal em que eu não tive qualquer tipo de contacto com o homem. E também já fiz trios com casais em que foi uma coisa entre os três super fluida. Mas é isso, porque percebo perfeitamente o que estás a querer dizer, mas é para onde é que vai o teu foco?
Pois, mas eu sinto que, mesmo fazendo esse exercício, Sim. vou-me focar na rapariga, vou tipo, estar ali, estão os dois a dar de prazer a ela. Basta um. Eu acho que se olhar e pensar, e o meu psicológico é muito fraco. É que é tipo muito. Imagina, eu não consigo fazer sexo bêbado, nem com drogas, nem com cenas. Já Ok. tentei imensas vezes. Porquê? Porque imagina, estou sobre o efeito, a cena está tipo até fluir com o melhor vibe e as cenas estão, mas depois o meu cérebro começa a pensar noutras merdas e começa a rir com cenas. E tipo, a ereção vai toda com o caralho. E depois eu tenho que pensar, epá, o que aconteceu aqui? Calma, vamos voltar, vamos voltar. E tipo, volta uma vez, depois, fodeu-se, já estou a pensar noutra. É extremamente mau para mim, tenho um problema. Uhum. A minha cena. Sou um gajo bem sóbrio, é fedido. Estabelecer os limites, estabelecer as regras e claro que também tem que ser algo que te deixa Satisfeito. minimamente excited. Não, atenção, eu estou a dizer isto e também já tive trios em que eu aceitei porque a pessoa com quem eu queria estar queria fazer aquele trio e depois tipo a meio percebi que tipo, não devia ter, tipo, porque senti-me completamente a mais. Isto já me aconteceu até algumas vezes e é super desconfortável porque de repente tu ficas tipo, Ok. se calhar vou buscar querem uma garrafinha de água, uma toalhinha, trago já papel higiênico. Tipo, estás a perceber? E porque obviamente as pessoas, e eu acho que isto dos trios, principalmente em casais, é sempre muito complicado Pois é fedido. com uma pessoa de fora, porque tu nunca sabes. E há aquelas coisas, epá, de certeza que já tiveram com pessoas que tiveram uma química que não conseguem explicar. E há aquela química que se percebe no olhar que as pessoas trocam. E se estar num trio e perceberes que as outras duas pessoas estão lá, estão a ter uma química do caraças, tu ficas tipo, pronto, tá. Gerires isso em difícil. casal É bué pois, difícil. é sempre um tipo, risco. E É. tens imensos casais homossexuais que fazem isso e abrem a relação. A maior parte Uhum. deles o que faz, que é assim a regra mais base, que é só estão com pessoas que são de fora. Nunca evitam ao máximo estar com pessoas que podem se cruzar. Sim. Pois, também concordo. Eu, por acaso, dos trícemes que já fiz com mulheres, fui dentro desse género. Fui tipo randoms. E mesmo assim tive num, que foi extremamente interessante o que aconteceu. Foi, acabamos todos fodidos uns com os outros. E até hoje em dia sinto que já ninguém é amigo de ninguém. Por causa disso, é fodido. O jealousy. No caso foi a rapariga que ficou com ciúmes de eu e a outra. Que aconteceu uma cena. Também ficou para mim. Devia ter feito. E fodeu-se tudo ali. Ficou um clima de merda Sim, e sim. fiquei tipo, foda-se, o que é que eu fiz à minha vida? Fica a experiência. Mas depois tive outro resultou. Mas também foi com pessoas que eram pessoas foda-se, espetaculares. Tipo, pessoas que tu tens uma conversa e tu sentes que há ali um nível de abertura e Sim. tipo, estão-se a cagar para o mundo. Faz diferença. Faz diferença. Com pessoas normais, tipo, preocupam-se com bué merdas e boas cenas. Câmara foi com o caralho. Eu acho que no meio disto tudo, no fundo, já falamos sobre quem é o Zacarias. É um pedacinho, a parte, basicamente, as pessoas que virem isto até aqui sabem que eu trabalho no centro LGBT e que gosto de sexo e já fiz 3. Parece uma descrição credível. Não, tens uma mente aberta, és sim. descontraído, Acho extremamente ativista, Estou-me acho a que dá cagar para para tirar. tudo. Yeah. E pronto, é isso. E ser feliz é o que interessa. Sim, tipo, é uma cena, foi uma coisa que demorou bastante tempo a chegar a este ponto. Mas a mesma essa cena do, estou tão tranquilo comigo mesmo que é tipo, ai que se lixa, é tipo, queres, não queres, está tranquilo. Já não gasto energia com isso. Durante muito tempo gastei, e é aquilo que eu estava a dizer, tipo, por exemplo, da aplicação, eu próprio durante muitos anos recorria da aplicação para ter aquela atençãozinha momentânea. E demorou até para eu perceber onde é que me estava a meter, porque depois lá está, na altura eu não falava com ninguém sobre as coisas que fazia na aplicação, porque mesmo, tipo, não me sentia, era aquilo que eu estava a dizer, não me sentia à vontade para falar na sociedade, que é tipo, tive com uma pessoa que não faço a mínima quer qual é o nome. Eu tenho um caso de Guimarães que foi delicioso, que tive com um rapaz que chegou lá a casa, fizemos o que tínhamos a fazer e depois ficámos na cama, tivemos uma conversa enorme sobre política, tipo isto durante quase 3 horas, e só trocámos o nome um do outro quando ele foi para a porta. Foi completamente o oposto de tudo o que costuma ser, mas foi ótimo porque estávamos os dois na mesma página e era uma cena que era suposto ser só sexo e adeus e foi tipo, não, olha, até temos uma cena fixe, tipo, vamos cá falar. E foi, tantas histórias. Experiências que ficam. Sim. Eu acho que, amiga, e não quero estragar a tua relação, mas eu acho que toda a gente devia passar uns... devia passar tipo um ano ou 2 solteiro a curtir e a sentir estas cenas.
ao fim de 10 anos, está quase, já faltou mais. Temos assim uma semana. livre passe. Yeah, uma semana para fazer umas cenas livres. Dá para criar. Uma semana dá para fazer isso. Depende da intensidade com que vais aproveitar Podes essa preparar semana. a semana antes. Exatamente, sim, É, sim, ok. sim. Já podes fazer uma. Uma Sim, pré-preparação. sim. Então, sim. sim. Só não podes avançar para o terreno Ok. antes da semana. É tipo a purga. Exatamente. É tipo, Aquele começa 24. Bimba, dá. O que é que eu ia dizer? Portanto, imagina, e quero falar só para acabarmos, já temos aqui um pouco de tempo, que é o seguinte, Zacarias, eu não sei se já se te aconteceu, mas eu já tive um pensamento estúpido quando tinha 12, 13 anos, que era, eu tinha medo de ser homossexual, e eu tinha uma espécie de panic attack, a dizer assim, mas será que eu sou homossexual? Será que eu gosto de homens? Tipo, eu não quero, porque eu vou ser gozado, e tipo, eu vou ser... eu não sei porque é que senti aquilo, eu vou ser sincero, eu estou a revelar isto aqui, mas eu não sei porque. Hoje em dia, eu acho que se fosse não tinha problema nenhum. Mas na altura eu sentia um pânico, uma cena, um cancro aqui dentro do meu cérebro que me dizia tipo estas cenas. E não sei se tu sentiste isso, ou imagina, tu transitaste, se gostavas de mulheres e depois... Não, foi assim, Não sei se queres falar sobre isso. Sim, posso falar tranquilamente. Eu sou muito assim sortudo nisso, porque sortudo vá, mais ou menos. Eu desde miúdo, não sei precisar mais ou menos, mas lembro-me de uma cena, estava no primeiro ciclo, devia estar para aí no segundo, terceiro ano, e lembro-me de estar com um amigo e uma amiga na casa de banho, estávamos à espera de um espetáculo qualquer. Não estávamos a fazer nada. Mas lembro-me naquele momento de me bater uma coisa do tipo, eu acho igualmente interessante o rapaz e a rapariga. E fiquei muito confuso, porque na altura já sabia o que era mais ou menos o ser gay. Na minha cabeça era tipo o José Castelo Branco, porque era a única referência que existia. Não, mas era. Sim, claro, É triste até porque é uma pessoa que não se identifica propriamente como homossexual. Mas era a referência que eu tinha. E não Claro. sabia o que era isto de poder gostar dos dois. Nem sabia se podia. E era uma coisa tipo, o que é isto? Tipo, se calhar sou eu que estou errado. E durante a minha adolescência toda, eu aproveitei muito desta coisa que a Mónica estava a falar das discotecas, porque é realmente fácil, e especificamente na Madeira. Eu nunca, acho que lá fora não é, e pela minha experiência lá fora não é tão fácil. Aqui é literalmente o olhar e é uma questão de teres confiança, é trocar aquele olhar, a pessoa lá está, ou aproxima-se, dancinha, pronto, já foi. E eu durante a minha adolescência tinha imensa confiança em mim mesmo, não sei bem como, e criei basicamente toda uma persona extremamente heterossexual. O que fez com que a minha pessoa homossexual ficasse completamente fechadinha dentro do quarto, que é péssimo, porque de repente tinha acesso ao computador com internet e tipo, todo o universo de internet gay é extremamente perigoso, principalmente para um miúdo com 12, 13 anos. Encontrei tipo as webcams e de repente com 13, 14 anos eu estava tipo a mostrar-me completamente nu, com cara e tudo, tipo ao mundo, tipo livre, tipo qualquer pessoa a ver aquilo. Mas... Era o único sítio que eu tinha. E depois isso evolui para tipo casas de banho público. Não sei se vocês conhecem cruising, o termo. Não. O cruising é uma coisa muito associada à comunidade gay, que é tipo, imagina, nas casas de banho públicas o pessoal vai para lá e fica tipo à espera que apareça alguém e acontece tipo, e acabam por foder na casa de banho. Há alguns sítios tipo em parques e matas em que o pessoal vai, que são sítios específicos, e há aquela coisinha do olhar e tal, e acabam por estar juntos. E há muitos sítios aqui no Funchal, muitos mesmo, principalmente casas de banho públicas. Agora já não tanto, mas quando era mais novo é uma coisa regular de tipo as pessoas encontravam-se lá para estar. E com 15, 16 foi onde comecei a explorar mais realmente a minha sexualidade com homens. Tive uma situação extremamente merdosa em que fui assaltado e ameaçado numa casa de banho. Porque era tipo um casalzinho de homossexual que ia para as casas de banho e um deles fechava-se no cubículo com alguém que achava interessante e o outro ficava de fora a fazer basicamente segurança e andavam a roubar o pessoal. Depois era aquela coisa de eu ameacei fazer a caixa e eles seguiram-me, pronto, isto foi no Marina Shopping, seguiram-me do Marina Shopping à Praça do Carmo para terem a certeza que eu não ia contar a ninguém. E isto foi tipo... Fucked up. Boy. É tipo, é bué fixe porque tens boa liberdade e nananã, mas de repente é um universo super subterrâneo e ao mesmo tempo super perigoso porque não tens ninguém a quem te queixar. Hoje em dia já é mais fácil e tudo, mas eu na altura sequer pensar falar com a polícia sobre isto. Tipo, não, estou-me a cagar. Tipo, estou-me a cagar para o dinheiro. Tipo, não, nem vou sequer falar sobre isso. Por isso sempre foi assim um misto. Hoje em dia, se me perguntares, acabo por ter acabo por sentir sempre mais atraído por homens do que por mulheres. E também porque é mais fácil.
E neste momento não procuro uma relação, não procuro nada assim, é só tipo cenas mais esporádicas. Portanto, acabo por preferir muito mais estar com um homem que é tipo já está e não preciso me chatear do que todo aquele investimento que normalmente acabas por ter com uma mulher por tudo aquilo que nós já falamos. Claro. Por isso está mais ou menos nesse sítio Pois. a minha sexualidade. Eu, por exemplo, eu adoro estar com casais heteros. Acho que é extremamente interessante, tipo, porque satisfaz-me de várias formas, mas é bem difícil. Tipo, Aqui na Madeira. não, é que eu já apanhei mais do que um casal em que claramente o homem está tipo, a viver toda uma fachada e a mulher não sabe e tentam abrir a relação para traí-os com esse propósito e tudo, de repente é um clima super estranho. E a mulher, tipo, claro, não é burra, percebe-se. Sim, mas depois é aquela coisa do também não quero-me aperceber porque tipo temos filhos e como é que vamos fazer? Sim, e de repente tu estás ali e é tipo, não. Tipo, estás a ser o moderador psicólogo. É completamente, mas completamente. Tipo, o último que fiz foi literalmente assim. De repente eu transformei-me no psicólogo depois daquilo tudo e eu fui tipo, não, momento, Não, vou-me pôr a andar. Até foi bom, tipo, eu gostei imenso. Sei que eles não gostaram nada, mas por causa dessas questões todas. Só mais uma pergunta, que há uma cena que eu... Imagina, já estive num balneário e nem sei, aquilo que eu acho, a razão pela qual eu acho que nunca tentei nem me senti atraído foi porque, imagina, eu quando era adolescente tinha tipo random boners. Imagina, eu vi o primeiro videoclipe da Avril Lavigne, Skater Boy, Adoro. e fiquei com um boner que na altura eu lembro-me de pensar, pá, o que está-me a acontecer? Pá, mas será que isto é um problema? Tipo, nem tinha noção que aquilo... Será que imagina que eu se estivesse num balneário com homens, tipo, ficava irado? Não sei se é uma... Pá, não sei, será que Eu é isso acho, que acontece? Pergunta sobre a estúpida, by the way. Não, mas é compreensível. Eu sou-te sincero, eu acho que tipo, não é por ser tipo, um homem ou uma mulher a tocar tipo, que te dá uma ereção ou não. Acho que é o teu psicológico a Pois. lidar com aquele toque ou com aquele sítio. Eu, por exemplo, eu acho os balneários um sítio extremamente excitante, acho, porque é aquela energia toda masculina. E conheço muitas pessoas tipo, heteros que acabam por ter tipo, ereções no balneário. Não acho que é um sítio que eu acho que tens imensa testosterona no ar. É um sítio tipo. Eu fiz desporto durante muitos anos e sempre senti que era aquele sítio de quase de alfa, de tipo, Empoderamento. sim, é tipo, de repente o balneário é o sítio em que ninguém supostamente olha para ninguém, mas toda a gente está-se a mostrar uns aos outros. Sim. É, Sim. tipo, Há sempre uma tensão weird as fuck no ar, tipo, num e balneário. depois tipo, é um silêncio super estranho que de vez em quando é quebrado por uma outra palavra de Yeah. pessoas aleatórias, mas tipo, não sei, é estranho e eu acho que muitas pessoas têm exatamente esse pensamento que é foda-se, se eu ficar com tesão aqui. Não é? É tipo, as pessoas vão, tipo... Por exemplo, no meu caso eu sinto, se eu ficar com tesão, as pessoas vão associar, tipo, que sou gay e vão-me foder a boca porque acham que eu estou-me a fazer elas aqui. Estás a perceber? A minha cabeça Pois faz é, esse caminho. yeah. E é tipo, ok, pronto. Mas é... Essa ideia ridícula de que nos balneários e tal, aquela brincadeira de ai no ducho, cuidado, senão se tiver um rapaz homossexual vai-nos atacar. Não, de tudo. Mas também não vou tapar o sol com a peneira. Há muitos, tipo, ginásios em que, lá está, os balneários são usados também para cruising entre homens. Mas é aquela coisa que é uma coisa que as discotecas, tu só te vais meter com uma pessoa quando a pessoa te dá essa coisa. É tipo, sim, é tipo... Podem estar tipo 50 pessoas heterossexuais ali naquele ginásio, mas tu percebes que é só aquela pessoa que tipo que está na mesma cena que tu, portanto é por aí. Sim, tem sempre a ver com a relação Sim, e com a sim. cena que vai haver, não Não é é- uma cena tipo, não e é agora vou tipo- atacar toda a É gente. tipo aquele ginásio, quando tu entras naquele balneário, de certeza que vais sair de lá com alguém a te mamar. E eu tipo, não! Quer dizer, se quiseres sim, mas não! Uma vez para acabar, aconteceu-me uma cena uma vez. O que aconteceu? Eu já treinei MMA durante alguns anos. E uma vez houve um seminário com um gajo que era campeão mundial, mas não é mundial, mais europeu, não interessa. E o gajo escolheu-me para exemplificar uma cena. E estava assim com quilha. Ou seja, estava ali com os tomates bem apertados naquele calção de látex apertado. Sim. E o gajo senta-se em cima de mim, começa a fazer uma cena, nem sei o quê, nem sei quantos, tipo, a exemplificar, tipo, vocês passam a guarda, nem sei o quê. E senti um iniciar de direção. Pá, não sei porque, não sei se está nervoso. E pensei, caralho, tu queres ver que eu vou ficar de pau feito aqui com um gajo que é campeão mundial de MMA e o gajo vai-me sentir o tronco a subir
E vai-me espancar aqui. Não, mas assim fui os nervos. E o que é que eu fiz quando acabei? Acabou a cena, o exercício, e fui logo buscar a conquilha. Deixa-me pôr a conquilha. Que é tipo... Não, mas fui a única. Pá, eu estive abraçado com um gajo a suar e tipo. Nunca. E aquela fui uma vez. Pá, não sei se ter tido os nervos. Certeza. Tu devias estar super consciente disso, que é tipo, não Yeah, posso, não posso. E era tipo, olha, foto-te. Não podes É. o caralho. Está aqui. É tipo, olha. Acabamos assim, com uma história extremamente constrangedora da minha vida. Yeah. Parece-me super bem. Acho bem. Zacarias, esta é a oportunidade. Imagina, se tens um espetáculo, se tens tem algo a coisa. acontecer. Foi a única coisa que eu preparei para o podcast. Foi tipo, o que é que eu tenho de falar? É agora, dá-lhe. Então. Não, eu tenho sempre não, na verdade não, mas tenho uma noite de drag todos os meses no Museu Café. A próxima vai ser na primeira semana de maio, mas entretanto redes sociais e tudo mais. Tenho também no final de abril um espetáculo em que entro em drag, um espetáculo de teatro, Boa. que estou extremamente curioso para apresentá-lo. Chama-se Um Anjo pelo Cais, é a encenação do Miguel Vieira e vai estar no Cine Teatro de Santo António. E pronto, e para além disso estou sempre a fazer coisinhas aqui e ali, seja na área do teatro como ator, figurinista, drag, um pedacinho de tudo e de palhaço por aí. É Boa. basicamente isso. Sigam as redes sociais. Sim, exatamente isso. la.aura.drag e Zacarias G. Eu publico sempre coisas nos dois, portanto está fixe. É Ok. isto. Pessoas, código masturbador virtual, já sabem, muitos brinquedos sexuais, também muito importante para a vossa vida. Sejam felizes, masturbem-se. Masturbem-se. Yeah, mas tudo bem. Adiós.